É a continuação da Floresta Amazônica, do Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, uma ocasião ele foi chamado lá em Hollywood. Ele compôs trilhas sonoras, né, para cinema. Ele sabia fazer de tudo, né? Se não me engano, chamavam Green Mansions, Mansões Verdes. Tem uma outra produção dele que é Madalena. Uma hora nós vamos ouvir aqui no início do nosso canal. Madalena é fantástica. Uma história muito interessante. Mas esse filme Green Mansions, Mansões Verdes, mas que se passa na Amazônia, na floresta, entre a Colômbia e o Amazonas, e tem todo um enredo. É bastante interessante. E o fato é que ele foi contratado, falou: quanto é que você vai cobrar? Tal. Não é tanto, né? Nessa época ele já era um artista bastante valorizado internacional. Aí ele marcou um segundo encontro, né? Já com a partitura na mão, né? Aí ele chega no escritório para negociar com os produtores lá de Hollywood. Ele pegou e joga em cima da mesa, assim, pá, aquele calhamaço, dessa grossura assim. Pode colocar o filme em cima da minha música. Pode colocar, tá aí. O cara, pô, peraí, não é bem assim, né? Na verdade, a gente que ia colocar o seu filme no nosso, a sua música no nosso filme, né? Ou não, assim não funciona. Ele era assim, né? Pensava grande, né? Pensava grande. Então vamos lá. Veja, o Rafael Machado está lá na Rússia. Ele estava lá no Museu da Grande Guerra Patriótica, em Donetsk. Veja, foi lá que começou, hein? Que os grupos neonazis, o Azov e outros batalhões armados pela CIA começaram a cometer atrocidades lá onde existem maiorias russas, né? Na verdade, minorias russas, mas que são a maioria da população de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Crimeia, né? Ele está lá em Donetsk e deu uma olhada lá nos drones ucranianos capturados pelos russos. E aí ele mostrou lá na página dele um Baba Yaga. Baba Yaga é uma feiticeira, né, russa, que faz parte do folclore russo. Mostrou vários drones lá, alguns fabricados nos Estados Unidos, fabricados em Portugal, né, fabricados na Rússia, fabricados na Ucrânia, né. Alguns desses drones, né, são do mesmo tipo encontrado aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, com o Comando Vermelho, né, em algumas comunidades. Veja, a guerra dos drones é a guerra do futuro, né? É uma revolução na arte da guerra. Infelizmente, essas armas, né, porque são armas de espionagem, alguns também jogam bombas, outros são drones suicidas, enfim, é uma arma avançada, né? E é isso que vai revolucionar a própria arte da guerra, né? Veja, as facções aí brasileiras estão mais avançadas nisso daí do que as nossas Forças Armadas. O que as Forças Armadas estão esperando para produzirem os seus próprios drones? Tem muita gente que poderia trabalhar nisso, né? Naquele dia, segunda parte aqui, 8 de agosto de 2023. É 2023 ou 2022? Agora não tenho certeza. Lá em Israel foi atacada, né, pelo Hamas. Naquele dia teve 1.200 mortos em Israel. Começou numa rave, né? Uma festa de arromba, uma festa eletrônica.
Veja só, Israel sozinho, desses 1.200, matou uns 800. A maioria israelenses. Eu já fiz um vídeo sobre a diretiva Hannibal. Você não pode permitir que o inimigo faça reféns. Se necessário, você vai abatê-los com metralhadoras, desde os helicópteros, né? É fato que o Hamas não matou criança nenhuma, bebê nenhum, tudo falso, tudo fake, tudo propaganda porca, né? Nenhum avô israelense jamais mencionou ter perdido um filho, um neto, um bebê, etc., naquele dia, exceto reféns. Reféns adultos que foram levados vivos e andando, né, pelo Hamas. O Hamas levou reféns, sim. Levou, mas nunca se esqueçam. O Hamas é uma criação de Israel mesmo, hein? Foi patrocinado pelo Mossad, lá atrás, lá na década de 80, hein? Veja, eles queriam mesmo criar um governo fake, né, para melhor conseguirem destruir Gaza, e não funcionou. O feitiço se voltou contra o feiticeiro. Israel pratica o genocídio desde, no mínimo, 1920. Basta você ver a ação do Irgun, do Lehi, do Haganah. Uma hora a casa cai, né? Aí o Rubens Russomano colocou lá na página dele: Trump disse na ONU que gostou do Lula, que ele pareceu uma pessoa muito boa e que houve uma química entre eles, né? Quer se encontrar com Lula semana que vem. Trump virou comunista? A verdade é o jogo, né? Políticos são atores. Atores com função social, né? Com função aí de entretenimento, de animação. Ninguém faz isso daí, esse trabalho de animação, de animador, né, como o Trump. Aliás, o Lula faz até melhor do que ele, né? Se saiu muito melhor do que ele lá na ONU, não tem nem dúvida disso, né? Veja, o Brasil está entre os países que têm mais mortes por letalidade policial, hein? As estatísticas aí de mortes por letalidade policial no Brasil estão entre as mais graves do mundo. E uns 90% dessas mortes são de negros, sobretudo jovens, né? O governo se defende afirmando que todos os indicadores, né, por exemplo, crimes comuns, crimes perpetrados pelo narcotráfico, letalidade policial, todos os tipos de crime, caíram significativamente em 2024. Graças a tréguas entre facções, envelhecimento populacional, eu não sei como é que isso pode entrar aí nessa estatística, quer dizer, se a população envelhece, tem menos crimes, né? Deve ser porque os indivíduos capazes de perpetrar crime também envelhecem, né, eu imagino, ou que sobrevivem, né? E políticas de inteligência policial. Eu vou voltar a esse tema mais para frente. Isso aqui é só um aperitivinho, né? Veja, uma pergunta aí. O projeto da neodireita brasileira, do Dudu, né, de Paulo, né, é entregar o Brasil para o Trump? Esse que é o projeto? Eduardo, presidente. Veja, o destino do Eduardo e do Paulinho Figueiredo é a cadeia. Não tem como ser outra coisa. O projeto da falsa direita, para mim é uma direita falsa, porque ela é apátrida, ela é antinacional, ela é trumpista, ela é da estrelinha, né? Veja, o projeto desse pessoal é entregar tudo para o Trump e pedir para engraxar o sapato dele. Entregar tudo o quê? Aquíferos, petróleo, terras raras, nióbio, cobalto, urânio, espécies animais, vegetais, a enorme riqueza bioorgânica e genética que tem na Amazônia. Vamos entregar para eles também o samba, o futebol, a bossa nova, a MPB, né? Por aí vai, né? Eu ainda não entendi, hein? Às vezes demora para entender, costuma demorar para entender, mas quem é que é o Hugo Motta? Talvez algum seguidor nosso possa, do nosso canal aqui, possa nos esclarecer, né? Quem é que é o Hugo Motta? Seria a marca da biruta do aeroporto de Congonhas? Biruta é aquela espécie de catavento que fica lá, ao sabor do vento. Ele seria seria a marca da biruta do aeroporto de Congonhas, o Hugo Motta? Não confundir com Hugo Boss, né?
Pessoal, olha só, uma inteligência artificial autenticamente nacional, imagine só, alimentada também com conteúdo, imagine se tudo isso pudesse ser digitalizado. Olha, incontáveis bibliotecas, né, que pertencem a tribunais, a câmaras, cartórios, igrejas, bibliotecas, sebos espalhados em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil inteiro, né? Veja, até os mais inacessíveis rincões do Brasil você encontra aí diários, né, cartas, imagens, iconografia, né? Seria a mais radical soma de dados da história da internet, né? Esse seria o verdadeiro acesso à informação, né? Imagine você ter todos os processos, né, dos tribunais ao longo da história aí, disponível aí na inteligência artificial brasileira, né? Bom, muita gente não vai querer divulgar coisas particulares, né? Imagine, por exemplo, atestados médicos, né, parecer médico, né, exames médicos. Imagine se você colocar também o conteúdo de óbitos que estão nos cemitérios. Hoje em dia, uma parte disso aí está digitalizado, outra parte segue aí apodrecendo aí debaixo da pia de algum balcão aí de algum cemitério, né? Veja, mas a análise preditiva é uma coisa fantástica. Análise preditiva, né? Você alimenta com dados, né? Por exemplo, com as melhores bases de dados disponíveis, né? De todas as áreas, base de dados de todas as áreas, de todos os segmentos, de todas as áreas do conhecimento humano. Seja de conhecimento jornalístico, de mídia impressa, ou de mídia de internet, por exemplo, do X, do Facebook, do YouTube, né? E também acadêmico, né? Das universidades, daquilo que já está editado, que já está digitalizado, né? Sem prescindir, é claro, da IA, análise preditiva, né? É uma ferramenta formidável, né? Permite tomadas de decisão efetivas, decisivas, previsíveis. Por exemplo, agora fala-se que se vai ter a ferrovia, a bioceânica, aí, que ligaria o Porto de Santos ao porto de Xangai, lá no Peru. Acho que é Xangai que fala, né? Qual seria o impacto ambiental, o impacto financeiro, o impacto trabalhista, o impacto em termos da própria construção, da própria engenharia, da própria legislação, da própria manutenção, enfim, o impacto da construção da ferrovia, né? Passando por planícies, por planaltos, cortando rios, né? Enfim, uma análise preditiva permitiria aí uma boa previsibilidade, né? Então ela tem uma grande aplicabilidade, né? O Brasil tem que ir para esse tipo de tecnologia. O Brasil precisa ter uma IA brasileira, né? Esse é o ponto, né? Bom, nós estamos agora num momento sui generis, né? As forças de esquerda do Brasil, né? Veja, vou falar um pouquinho desse tema, né? Veja, elas chegaram aqui no Brasil com os anarquistas italianos, comunistas, lá no início do século XX, né? Daí surgem sindicatos, cooperativas, associações de trabalhadores, partidos, depois surgem os partidos. Vem a causa nacionalista e soberanista aí também, vindo do meio esquerda, do meio esquerdista, com muitas nuances e cores, né, passando por muitas fases, golpes e revoluções. O brasileiro é um cara que ele está acostumado com golpe, ele está acostumado com revolução, com mudança de regime, com mudança de constituição. Veja aí, na Nova República, nós estamos na Nova República, né? Aí veio o Collor, depois veio o tucanato, né? Os tucanos aí, e veio o PT também, né? Aí com o tucanato, eles passaram a viver o deslumbre da idolatria, né, ao globalismo norte-americanizado. Eles idolatram o globalismo lá do Partido Democrata, né? O petismo, ele já foi uma força nacionalista e trabalhista, evidentemente, mas ele escorregou feio, né? No tapete que os próprios tucanos colocaram para ele escorregar, né? Caiu na esparrela tucana, no progressismo yankee, gringo, né? Foi o seu erro e a sua desmoralização, né? E ele chegou a ser mais globalista, ele chegou até a ser antinacionalista, né?
E aí quem que vai ocupar o vácuo da representação nacional? Quem ocupou o vácuo em 2013 foi a força mais reacionária e internacionalista da nossa história recente. Mais radical e antinacional do que qualquer outra força precedente. O bolsonarismo, né? Ele ocupou o vácuo aí da falta de representatividade nacionalista da própria esquerda, do próprio PT, dos próprios partidos que estão no centro-esquerda e na própria esquerda. E agora ele está na fase de retomada das posições nas ruas. Vocês viram aí a última manifestação, com a presença dos artistas populares, né? Dos MPBistas, né? Peraí. Brava! Shhh! Só preparar latir aí para não ficar o som no fundo, né? Veja só, essa retomada de posições nas ruas, independentemente de partidos e de polarizações, né? E também a retomada de posições diplomáticas, né? Seguindo uma grande tradição do Itamaraty, né? Lá na ONU, né? Lula saiu muito bem lá, né? Veja, é a retomada da missão nacional, soberanista, defensora da única vocação possível para o Brasil. O Brasil vem em primeiro lugar, é isso que tem que ser dito, tem que ser trabalhado, né? Os nossos parceiros, nesse momento, ao longo desse século, nós já estamos terminando o primeiro quartel do século XX, 2025. A gente vai para o segundo quartel agora, hein? Os nossos parceiros são e serão cada vez mais os BRICS e o Sul Global. Veja, não é que eu quero ou eu desejo isso, né? Não é imaginação. Isso é uma tendência praticamente inexorável. E Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, vêm depois das nossas prioridades existenciais. Veja, quem não entende isso daí, também não entende por que anglos e yankees afirmam peremptoriamente que o Brasil não é um país ocidental. Veja, e nós não somos mesmo. Nós não somos mesmo. Nós somos brasileiros. O nosso desafio foi gerado pela profunda miscigenação e pelo destino histórico do Brasil na América Latina. Nós nunca seremos yankees ou gringos, justamente porque nós somos brasileiros. Veja, é absolutamente ridícula a afirmação de Charles III, né? Filho da rainha Elizabeth II, né? Ele diz o seguinte: a Grã-Bretanha e os Estados Unidos é que venceram a Segunda Guerra Mundial e blá, 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 blá. A Rússia é um país muito grande, ela não podia ser um país tão grande, e menosprezou o papel da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Veja, a verdade histórica que todo estudioso conhece é que a Rússia venceu os exércitos nazistas. É isso aí. 90%, pode-se dizer. E receberam ajuda, ninguém vai negar, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, na frente oeste da expansão nazista, mas em menor monta. O principal da guerra, o grosso da guerra, foi travado na frente leste, onde se concentravam as formidáveis forças nazistas. Então, a gana de anglo-yankees pelas incontáveis riquezas minerais da Rússia, que é isso daí que é o negócio, né, conduz a mentiras torpes e medos atávicos. Por exemplo, agora eles estão aí propagando, já não é de agora, a russofobia, né, na Europa. Observe, quanto mais eles enfiam na cabeça do europeu que a Rússia é o grande perigo do universo e que a Rússia vai invadir a Europa, coisa que a Rússia não tem o menor interesse, né, em invadir a Europa, né? Ela não tem o menor interesse nisso, né? Ela está se defendendo na porta da sua casa, lá na Ucrânia, o que é outra coisa, né? Veja, quanto mais eles batem na tecla da russofobia, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles vão retirando cuidadosamente o quê? O bem-estar social, as agendas públicas, as políticas sociais. Vai tirando, né? Porque o cara está com medo da Rússia, o governo está investindo agora em arma, né? Está aumentando o valor do PIB para a defesa. E de onde que ele vai tirar isso? Do welfare state europeu, lá dos fabianos, né? Pois é, pessoal, é uma hipnose que vai conduzir à decadência da Europa, né? Veja a questão, para terminar o vídeo aqui, ó. Veja, os Estados Unidos conseguem impedir Israel de cometer os mais hediondos crimes do mundo? Veja, a questão não é que os Estados Unidos não conseguem impedir Israel de cometer os mais hediondos crimes do mundo. A questão é que os Estados Unidos não têm a menor intenção de impedir. Eles acreditam nas mentiras aí
né, de Eretz Israel, né, as mentiras escatológicas, messiânicas, né, como sendo suas próprias verdades. O seu destino manifesto estadunidense é a mesma coisa. Foram enganados desde o começo. Veja, porque o verdadeiro destino manifesto dos Estados Unidos hoje, né, ele está deixando de ser um país cristão. Ele está crucificando mesmo Cristo de novo, hein? E negando a mensagem do Cristo aos olhos do mundo. E faz isso para agradar Israel. Olha só. Né? Aquele cara lá do gabinete israelense, ele manda no Trump. Né? Ele manda no Trump. É obsceno, é degradante. Veja, queimar viva uma novilha vermelha porque é chegada a hora da chegada do Messias. Né? O Messias já veio, eles estão esperando, né? E o Messias não chega. Por quê? É porque havia 2 pelos pretos na novilha vermelha. Por isso que o Messias não veio. Veja, esse é o tipo de gente que controla o sistema bancário, o sistema SWIFT, o Banco Mundial. Explode crianças em Gaza e manda no Trump. Quer dizer, até quando nós vamos viver sob a ação de criaturas medonhas? Bom, o Trump, essa hora, deve estar puto das calças, né? Porque o Netanyahu deve dar o Prêmio Nobel da Paz para o Julani lá da Al-Qaeda, né? Bom, e aí, terminando, pessoal, veja a fala do Breno Altman, histórico discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Defendeu com firmeza a soberania brasileira, denunciou o genocídio palestino e reivindicou a autodeterminação das nações. Solidarizou-se com Cuba e citou o cerco abusivo à Venezuela. Palavras de valentia, hein? E clareza também, né, de objetivos. Um grande momento para o Brasil aí, hein? O que eu digo é o seguinte, a desgraça da usura traz a derrocada do Ocidente. De forma lenta, gradual e segura, essa decadência. Em algum momento, veja, isso aí é uma previsão que eu fiz, no decorrer dos próximos anos, os mandarins vão engolir os sionistas. Hein? Quem viver, verá. Né? Bom, então, pessoal, eu acho que já está ficando de bom tamanho. Né? Não deixa de assistir o meu vídeo de ontem, hein? Onde eu falo da Lei Rouanet. O vídeo de ontem se chama Trump quer arrastar o Brasil para a decadência, junto com ele. Não deixe de assistir, não deixe de prestigiar o nosso canal Luz no Fim do Túnel. Canal da mídia alternativa e independente, canal de livre expressão e comunicação. O canal está monetizado, você pode ajudar o canal, você pode se tornar membro do canal, você pode comentar. Pessoal, não esquece de dar o like, hein? E de acionar o sininho das notificações. Comentários são sempre muito bem-vindos. E em breve eu vou trazer aqui para o vídeo alguns comentários dos nossos seguidores. Vamos em frente, né? Bom, hoje acho que está de bom tamanho. Ficou até um pouco longo o vídeo, 23 minutos. Vamos em frente, né, pessoal? Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo. Me despeço aí, agradecido pela sua atenção. Se gostou do vídeo, replique aí nas suas redes, traga um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal. E vamos em frente. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.